Bom dia, pessoal do Vinhos e Prazeres. Estamos aqui com o pessoal da Lídio Carraro, do Rio Grande do Sul, com vinhos bem diferentes, inclusive de ânfora, e para contar para a gente desde a história da abertura da vinícola, que veio com os italianos, até os vinhos, umas linhas de vinhos atuais que são bem variadas, né? Bom dia e obrigado a você. Obrigado por vocês estarem aqui com a gente no canal Vinhos e Prazeres. Nós agradecemos aí pela oportunidade também, né? Com certeza é sempre muito importante a gente ter acesso, né, aos apreciadores de vinho que têm interesse em conhecer um pouco mais sobre o trabalho de produtores, enfim, particularidades sobre o universo aí da elaboração de vinhos, né? Vou passar a palavra para a Patrícia para ela introduzir um pouquinho em relação ao nosso histórico, né, da vinícola, de como surgiu e tudo mais. Depois vou retomar a palavra e vou explicar um pouquinho mais a questão das nossas peculiaridades técnicas, né, da nossa filosofia purista, enfim, N outros assuntos, inclusive sobre o projeto do vinho de ânfora. Acho que é bastante importante e interessante para quem está nos assistindo. Pois é, às vezes as pessoas nem imaginam as preciosidades que nós estamos elaborando aqui no Brasil, mas deixa eu começar reforçando a apresentação aqui do meu irmão, Juliano Carraro. Ele foi o primeiro enólogo da família, né? Um dos grandes idealizadores do projeto. Lídio Carraro é o nome do nosso pai, né? Que é o nome que leva a marca da empresa. Meu nome é Patrícia Carraro, e temos também o Giovanni, ele gosta de chamar bem italiano, modo italiano Carraro, que também é enólogo e já há diversos anos ele assumiu, né, a direção técnica, ele está à frente de toda a parte enológica e tudo mais. Mas, enfim, é um projeto muito familiar. E a Isabel, né, que também não está aqui hoje conosco, mas certamente muitas pessoas que nos assistirão e que já visitaram a Lídio Carraro vão lembrar da dona Isabel, porque ela geralmente é a pessoa que abraça, que recebe, a anfitriã aqui da nossa casa, né, com muito calor humano, é a paixão dela. Então, é um projeto muito familiar. Ele é, como muitas vinícolas aqui da região, a maioria delas, a gente também tem um histórico que está no sangue, né? Eu sempre digo que são de gerações. No caso da nossa família, da família Carraro no Brasil, nós somos a 5ª geração, e hoje já tem a 6ª vindo, né? Porque todos nós aqui temos filhos que, se Deus quiser, darão sequência, né, ao projeto. Mas o que vou pincelar um pouquinho do histórico. O Lídio Carraro, então, foi na geração dele, do nosso pai, que se iniciou o cultivo das vitis viníferas. Mas a família toda, desde os nossos tataravós, a economia básica sempre girou em torno da uva e do vinho. E no nosso caso, a maior parte das uvas, elas eram comercializadas para outras vinícolas, né? Se tinha o hábito de fazer o vinho para o consumo próprio, e tanto é que esse que era o grande sonho do meu pai, do Lídio, de um dia ter o seu próprio vinho. E é um pouco da inspiração para o projeto, foi da frustração dele como produtor de uvas, que ele era um exímio produtor até hoje, né? Ele é referência nesse sentido, da qualidade da matéria-prima, era nunca ver a sua própria uva 100% num grande vinho fino, né? Num vinho fino, porque as vinícolas onde a gente comercializava costumavam misturar as uvas enfim, ele não conseguia ter essa experiência. E também um pouco daquela coisa, né? O produtor de uvas, às vezes, a questão do reconhecimento, porque desde lá, embora com técnicas diferentes, porque se mudou muito, mas ele não tinha o retorno, né, de todo aquele trabalho para buscar uma uva de excelência. E aí era um sonho antigo, e o Juliano, né, foi um grande inspirador quando começou a engenharia de alimentos, trocou de curso, se apaixonou pela enologia num estágio e acendeu a faísca na família, né? Então, a família toda, eu fui a última. Eu cursei arquitetura e urbanismo, estava já morando em Porto Alegre, e aí só compactuava, assim, colaborava nos finais de semana, né? Justamente nas conversas à mesa.
e inicialmente eu ajudei muito à frente do marketing, da comunicação, que era a área onde eu mais poderia colaborar, mas quando a gente lançou os primeiros vinhos no mercado, eu também mergulhei de cabeça, ou seja, a família toda se deu as mãos, né? E o que, digamos assim, a grande inspiração para o projeto, desde o início, as nossas conversas, foi em 98 que nós iniciamos os primeiros investimentos. Foi de que a gente não queria elaborar mais um vinho, né? Isso muito, assim, fruto dos meus pais, né? Que eles falavam, bom, se a gente for entrar nesse caminho que já se sabia, não se tinha tanta noção, né, do tamanho dos investimentos, da demora do retorno, mas se tinha, sim, essa ideia de que se a gente fosse investir em algo, era para fazer algo diferenciado no qual a gente acreditava. E aí a gente começou com a base, né, que depois o Juliano pode desenvolver um pouco mais, que é uma mudança, assim, que foi uma virada de página desde a parte técnica da matéria-prima, e que no início até escandalizou muito aqui na região, inclusive os familiares, pessoas muito próximas a nós, porque diziam, mas o que vocês estão fazendo, né? Porque literalmente meu pai derrubou os vinhedos antigos de uma vida, né? Que era aquele sistema de latada, para implementar o sistema de espaldeira simples, né? O Juliano, na época, já no curso de enologia, ele também conheceu a Mônica, que na época foi a nossa primeira enóloga. Ela já tinha formação técnica, né? Então, eles já vieram com muitas inovações técnicas. E, claro, inicialmente também não foi fácil, porque foi um choque de cultura, porque mudar todo o sistema de plantio, toda uma mentalidade, por mais que meu pai fosse primoroso como produtor, onde aí se invertia um pouco, né? Não era mais a quantidade, era a qualidade, né? Também falando desde a uva, na matéria-prima, no vinhedo, era colocar a uva no chão, literalmente, né? Por conta das podas verdes, de um rigor maior, todas as técnicas novas. Então, eu diria assim que foi uma revolução, literalmente, primeira, internamente na família, mas no mercado também, né? Porque na época, embora os nomes tradicionais, as grandes vinícolas já existiam, mas o nosso posicionamento desde o início, ele foi muito audacioso, né? E isso talvez assustou um pouquinho, assim, o setor, o mercado de vinho. Tipo assim, o que eles estão querendo fazer, né? Um pouco disso. E que ano que vocês começaram a produção? A produção de uvas, resultado, né, desses vinhedos já reconvertidos e tudo mais, começou em 2001, porém em 2001 a gente não vinificou, nós vendemos as uvas novamente, e a partir de 2002 que nós começamos a elaboração dos vinhos da Lídio Carraro mesmo, né, que aí a gente criou 2 rótulos naquela época, naquele ano, que foi o Lídio Carraro Grande Vindima Merlot, que acabou se destacando, né, na avaliação nacional de vinhos daquele ano como o melhor Merlot do Brasil. Aí que deu esse impacto, né, porque era uma marca que não existia, né? De fato, nem existia a marca mesmo, né? Só existia a razão social da vinícola, que era, né, o CNPJ, enfim. Mas como não tinha produto nenhum lançado no mercado, né, a marca era totalmente desconhecida. E aí chamou a atenção porque, né, o que é essa empresa, né? Quem é essa empresa que surgiu e está como o melhor Merlot do país na avaliação nacional de vinhos e não existe essa marca ainda, né? Então, isso deu um impacto, que é isso que a Patrícia estava comentando antes, dentro do setor, né, mais tradicional, empresas aí até centenárias, né? E posteriormente, para nós, na verdade, né, o impacto foi digamos assim, da confirmação, né, do que nós estávamos propondo de mudanças e efetivamente nas práticas, né, de elaboração e de produção das uvas, para a gente seguir aquele caminho, né, foi uma confirmação. Então, a gente foi seguindo esse caminho sempre com uma visão de aprimoramento, né? Não porque naquele ano foi eleito o melhor Merlot do Brasil, a gente ficou satisfeito e disse, não, é isso, agora é só fazer isso para o resto da vida que tá bom, né? Não, a gente foi aprimorando, né? Foi diminuindo ainda mais a produtividade por planta,
foi investindo ainda mais nas pesquisas, né, de detalhamento da caracterização das parcelas de solo, que a gente foi a primeira vinícola do Brasil a investir nesse sentido, né, e atualmente, acredito, assim, eu não tenho a informação, mas acredito que sejamos a única vinícola ainda que tem todo o mapeamento de todas as áreas de vinhedos, né, por variação de características de terreno, e isso para nós é um conhecimento que a gente vem construindo, né, ao longo dos anos, que tem se tornado uma ferramenta primordial para as decisões técnicas dentro da vinícola, né, de que vinho a gente pode criar novo, que perfil, né, efetivamente de vinhos nós temos potencial como vocação natural, né, porque o intuito da Lídio Carvalho não é elaborar vinho seguindo tendências, né, seguindo tendências de gosto de mercado, adaptando, alterando o perfil do vinho conforme tendências de gosto de mercado, mas é poder conhecer quais são as nossas vocações, né, em termos de características genuínas, né, naturais, para poder explorar ao máximo essas vocações e encontrar os nichos de mercado, né, os clientes que apreciam essas características. E por que a gente tem essa inclinação, né, essa visão dessa forma, que vai um pouco contra o aspecto mercadológico, né? É porque dessa forma a gente acredita que no longo prazo, né, o nosso vinho ele vai se consolidar como um vinho que tem uma identidade própria, né? E não simplesmente como um vinho uma marca que segue tendências, que uma hora se apresenta de um jeito e daqui a pouco o mercado muda para um outro lado, a gente se apresenta também daquele jeito, daquele outro jeito, né? Então isso não é o nosso foco, né? O nosso foco é buscar fazer o melhor que todo o conjunto ali, né, de condições nos permite fazer, e encontrar quem goste disso, né, quem se identifica com essas características, né, e acha que isso os agrada, né. E forma então, no sentido contrário da tendência de barrica, né? Exato, assim, não é, eu falo exatamente isso, né, mas não é num aspecto assim de que a Lídio seja contra o uso de barrica ou seja crítico ao uso de barrica ou coisa assim, né? Mas a nossa filosofia, que a gente denominou como filosofia purista, né, vinhos puristas, ela exclui o uso do carvalho, assim como ela exclui o uso de diversas outras práticas enológicas, né, menos divulgadas, digamos assim, né? Que é a chaptalização, correção de acidez, a parte química como um todo, né? Existe bastante processos de correções químicas dentro da elaboração de vinhos que são legais, são lícitos, né? Mas a gente não utiliza, né? A gente abre mão disso justamente porque por exemplo, se a gente tiver uma variedade de uva que nós testarmos ali no nosso terroir, nos nossos vinhedos, né? E concluir que ela não tem uma vocação para entregar um resultado de alto padrão, né, de alta gama de qualidade, a gente simplesmente não vai multiplicar essa variedade, não vai plantar, mesmo que ela seja uma grande tendência de mercado, porque a gente não vai conseguir sustentar consistência, né, ao longo do tempo com aquela uva. Então, nesse sentido, né, a gente procura trabalhar aquilo que naturalmente pode dar certo e entregar um grande resultado. E quando eu falo assim naturalmente, obviamente, entra a nossa intervenção de manejo também, né? Porque a gente pode ter o melhor terroir, melhor material genético, se deixar a planta por si só, ela tende a produzir, né, o máximo de produtividade dela e tudo mais. Então, cabe a nós, através do manejo, né, dar digamos, uma orientada, né, naquela produção para o objetivo do nível que a gente quer atingir em termos de concentração, de potência, né, e tudo mais em determinados vinhos. Então, isso vem evoluindo ao longo dos anos, de 2002 a 2005, a gente fez um trajeto assim, decrescente de rendimento, de produtividade nos vinhedos, onde a gente acredita que atingiu assim, o ideal, né, dentro da questão de produtividade, porque nós fizemos testes assim de produtividade inferior àquilo que nós adotamos como ideal,
e aí já passa a não ter um resultado crescente, né? Até pelo contrário, algumas variedades respondem com perda de qualidade até, em alguns aspectos, né? Certo. Então, esse é um ponto de equilíbrio ideal, né? Não é nem um cacho por planta e nem 10 quilos por planta. Então, ali, para os vinhos de mais alta gama, né, a gente chegou ali, dependendo da variedade, num ponto ótimo que varia entre 800 gramas e 1,2 quilos por planta. A grosso modo, a gente pode falar 1 quilo por planta, né? Mas, dependendo da variedade, é um pouquinho mais e outras um pouquinho menos. Então, tem essas variáveis. Na questão de inovações, digamos assim, né, que a gente pode falar como inovações, mas, na verdade, é uma releitura do que é, digamos assim, ancestral, né? A questão das ânforas, né? A questão da fermentação com levedura indígena, levedura natural do vinhedo, né? Lá nos primórdios era assim, porque não tinha levedura isolada, selecionada, né? Então, na verdade, a gente voltou no tempo. É uma inovação para o mercado atual, né? Mas, na verdade, é uma busca lá na essência, nas origens, né? Da forma de elaborar vinho. Então, assim, não é que a nossa produção toda agora ela é em ânfora, né? Mas a gente está fazendo... começou, né, como um pequeno projeto... chega a ser um projeto piloto, mas já é um projeto oficial, comercial, né? Mas a gente teve a parte de teste antes, né? A partir de 1998 que nós iniciamos a elaboração de vinho efetivamente em ânfora, né? Para fins comerciais, né? E em 2018, então, quer dizer, antes disso, né? O projeto da concepção, a concepção desse projeto, ele partiu do princípio de que a gente queria buscar algo que fosse visto como algo inovador no nosso país, mas que não abrisse mão, digamos que não caracterizasse uma perda do nosso foco da filosofia purista, né? Estava muito em alta, né? Estava crescendo muito a questão dos ovos de concreto, né? Na época, né? Hoje já ainda é bem aquecido isso, mas perdeu um pouquinho já digamos, né, aquela digamos imagem, né, de que o caminho ia ser só por aí, né, os grandes vinhos e tudo mais, já estacionou um pouco isso. E a nossa ideia então foi seguir algo parecido com a questão dos ovos de concreto, mas dentro da utilização de um material que é natural, né, que é a argila, o próprio solo, né, compondo o recipiente. E então nós começamos a estudar mais a fundo a questão de ânforas, né, na Geórgia, enfim, em diversos outros locais, né, tem no Chile, tem em Portugal, tem na Itália, e vários países já têm, né, mas como mais histórico são mais tradicionais. Tem Vai bastante. dar aula para nós sobre as ânforas. Quem sou eu? Mas é muito legal. E assim a gente vem aprendendo muito. Muito legal isso que você comentou de trazer para dentro da garrafa, né? Muito mais o trabalho na vinha, né? O trabalho árduo na vinha, de todo cuidado, toda a tecnologia. Quer dizer, você falou, estamos resgatando coisas ancestrais, mas tem muita tecnologia na vinha, né? Todo cuidado que vocês tiveram, toda essa transformação que vocês passaram, né? Então, sim, com certeza. Quer dizer, tornar o vinho e tirar a máxima expressão da vinha e levar isso para o vinho sem interferência nenhuma é muito legal, porque você consegue perceber realmente a característica do solo, da região, de todo o trabalho que está ali por trás. Esse é o intuito, né, da filosofia purista, é justamente revelar a identidade do vinho, do terroir, né, porque está muito já há anos, né, em moda o setor de marketing das vinícolas falar que o seu vinho representa determinado terroir, né, mas aí a gente vai olhar na prática, o vinho representa qualquer outra coisa menos o terroir, porque tem tanta interferência, tanta correção, tanta intervenção que não reflete a identidade própria daquele local, né? Então, fica mais no marketing do que efetivamente na prática ali, né? Em si.
E essa questão da ânfora, né, para nós foi muito interessante porque a gente buscou conhecer ainda mais, né, as nossas propriedades, os nossos vinhedos e tudo mais, porque a gente procurou, a nossa ânfora ela é feita com argila do nosso solo. Então, a gente precisou, né, fazer escavações, fazer testes, fazer diversas, enfim, investimentos e pesquisas nesse sentido, né, para viabilizar isso, né? Então, a nossa ânfora, esteticamente, ela não é tão bonita, né, tão perfeitinha como algumas ânforas aí que o pessoal tem importado, né? Mas, até porque a gente fez numa ceramista que ela é extremamente conhecedora do assunto da cerâmica, da técnica, mas a parte estética foi um pouco assim, não é amador, né, mas foi um pouco mais rudimentar, né? A forma como se fabricou o molde, enfim, muito tudo mais. manual, né? Muito artesanal mesmo, né? Exatamente. Então, caracteriza isso, né? Que para nós também não tem problema nenhum, porque não é da estética que a gente vai agregar qualidade no vinho, né? Não é na estética do recipiente, com a parede perfeita no ângulo, mas é do efeito que isso efetivamente vai trazer para o produto final, né? E uma originalidade, né? Que é realmente essa porosidade, essa troca de um material que é legítimo, que é nosso, que representa o terroir, né? Na verdade, tudo isso que o Juliano falou é uma síntese, né? Todo o nosso trabalho técnico, desde a viticultura, que é uma viticultura de precisão, que tem, assim, como o meu pai diz, a verdade do vinho está na uva, né? Começa lá. Começa no vinhedo, o projeto do enólogo, a forma de conceber o vinho, o que a pessoa já está pensando lá como resultado final na garrafa, ele começa a ser pensado desde a escolha do material genético, desse, como o Juliano falou, do estudo da vocação, de entender as aptidões, e isso traduz nada mais, nada menos do que para nós uma filosofia de vida, ao qual a gente acredita que o vinho, o maior poder do vinho é o instrumento que ele representa, de levar vida e valores para as pessoas, que é isso que hoje o mundo carece. E para nós, tentar que o nosso slogan é um resgate à essência, não só a essência do vinho, de ressignificar o vinho que por tantos anos, ao longo dos anos, muitas vezes foi perdido, foi banalizado, né? E também o que ele propicia, né? Essa sabedoria que vem do vinho, a história por trás de cada garrafa, os melhores valores e sentimentos, os princípios, aquilo que é eterno, né? O vinho, ele tem eu sempre falo, ele é tricotômico, ele alimenta o corpo, a alma e o espírito. E, na verdade, a Lídio Carraro, a nossa mensagem para o mundo é materializar através do vinho esses ideais. Então, a gente leva muito a sério tudo isso, mas não para, como o Juliano falou, não para criticar ou a gente dizer, não, esse trabalho é melhor que o outro, né? Essa questão técnica, com madeira, sem madeira. Não, mas é a gente poder colocar a nossa verdade através de cada garrafa, né? Porque quando a gente acredita naquilo que a gente faz e aquilo tem a ver com os nossos valores e princípios e a mensagem que a gente vai querer impactar, semear no mundo, isso tem coerência. E é isso que eu acredito que a gente tem de mais valor, e foi a base, e continua sendo, dessa construção que nunca vai terminar, de que no fim a gente acabou chamando esse método nosso especial de filosofia purista. Mas nada mais é do que resgatar essa pureza, essa essência, né, do próprio produto e daquilo que ele propicia nas pessoas. E o aprendizado. Muito legal, muito legal. Porque é um ano, cada safra é um ano inteiro de trabalho, né? E aí a pessoa que vai lá colher, sai colhendo e amassando a uva, isso aí é um absurdo, né? Não tem, a gente às vezes assiste, né, vídeos de algumas vinícolas mostrando o colheita, mas não é possível que eles colham dessa forma, né? Porque parece, qual que é a importância daquela uva, né? Parece que o pessoal joga a uva, assim, pega, tira daqui, dali.
dá a impressão que quem está fazendo isso não tem noção, né, do que está fazendo. E, por exemplo, a nossa colheita ela é feita como se fosse que estivesse colocando cada garrafa de vinho empilhada na cave, né? Cada cacho de uva é pego na mão com cuidado e colocado na caixa, não atirado na caixa, né? Então, e as cenas que a gente vê assim de colheita, na maioria dos locais, é uma cena assim que parece que está querendo se livrar da uva e não colher a uva que é o resultado de todo um ano de trabalho, né? A gente gosta muito de trazer à tona, não só para o nosso público, mas dentro, né? Eu digo primeiro o público interno, esses valores de família, né? Porque até no campo, na viticultura, nos nossos vinhedos, isso é uma coisa linda. As pessoas que estão envolvidas no trabalho ao longo de todo o ano e que sabem esse valor, porque literalmente botam as mãos, colocam o coração diariamente, são as mesmas que colhem, e claro que no momento da colheita chega a ser um número muito maior, duplica, triplica, mas geralmente são até os familiares dos funcionários ou pessoas ali da comunidade que vão para entender o valor, né? Porque senão acontece isso mesmo. E é isso que faz toda a diferença, né? São os pequenos detalhes em cada processo da cadeia ao longo de todo o processo, né? É que vai fazer a diferença depois na taça, e que eu tenho certeza que, de alguma forma, não só a parte técnica, né, mas, enfim, as pessoas vão absorver essa vida, esses valores. Claro. Contidos Isso permitiu a melhoria do vinho nacional nosso, né? Porque antigamente só tomava vinho importado, quer dizer, levei um certo tempo para assimilar que a gente tinha virado o jogo, né? Com cuidado, com jeito, né? Com essas ideias assim novas, né? Porque se uma uva não é boa, o vinho nunca vai ser bom, não. Curiosidade, qual é o tamanho da ânfora? As nossas ânforas, elas têm capacidade aproximada de 500 litros cada. Hoje nós estamos com 8 ânforas, né? E a gente não está assim elaborando 4.000 litros de vinho de ânfora, né? Até porque a gente usa elas para fermentação, e aí depois da fermentação, para liberar espaço para outras variedades, né, poderem também fermentar na ânfora, a gente armazena em pequenos tanques de inox, todos fracionados em tanquinhos de 350 litros, que é aproximadamente o resultado que dá, né, da fermentação de uma ânfora de 500 litros. Aí depois os vinhos eles são feitos os assemblagens, né, depois de 1 mês e meio a 2 da descuba, do final da safra. Agora a gente está indo aí para quase 20 dias já do final da safra, e daqui 1 mês, mais ou menos, a gente faz as junções de volume para poder voltar os vinhos para as ânforas, e aí vai fazendo estágios, né? Fica um tempo na ânfora, volta para o tanque de inox, porque o tanque de inox ele ajuda, porque nós conseguimos ter a refrigeração do vinho, né, no tanque de inox, para poder fazer a estabilização para a decantação sem utilização de clarificantes, enfim, de estabilizantes, né, de produtos químicos. Aí depois volta para a ânfora, enfim, a gente vai fazendo esses estágios, né? Em média, o vinho fica em torno de 6 meses na ânfora, entre período de fermentação e estágios. E depois de 12 a 14 meses, dependendo da safra, dependendo do vinho, se ele já está estável, né? Daí a gente engarrafa e aí ele fica na garrafa o restante do tempo para afinamento. Então, como o projeto do vinho de ânfora, né, que aqui eu tenho uma garrafa aqui só para mostrar um pouquinho o visual, né, tem essa medalha aqui que tem a logomarca da vinícola dentro de uma pequena ânfora aqui, não sei se... Sei, muito bonita, né? Ela é feita com a mesma argila que a gente fez a nossa ânfora, que é nossa argila. Então, é um pedacinho do nosso terreno que está indo junto com cada garrafa, né? Claro. E esse vinho, então, a gente fez, né, a partir de 2018, e como foi algo, assim, bastante inovador, né, no mercado de vinhos brasileiros, chamou muito a atenção e as pessoas começaram a nos cobrar, né? Muito assim, cadê o vinho? Cadê o vinho? Cadê o vinho?
Aí a gente acabou fazendo um sistema de venda antecipada para poder acalmar um pouco os ânimos dos clientes, né? E também para poder marcar esse pioneirismo, né, da vinícola, porque a gente sabia que logo depois que nós elaboramos o nosso vinho, a informação começa a vazar, né, enfim, e a gente vinha pesquisando e trabalhando nas ânforas anos anteriores, né, e a gente procurou levar tudo no sigilo, né, para tentar ser pioneiro mesmo, né, a gente conseguiu. Então nós acabamos lançando logo a marca e o vinho para poder marcar esse ponto também de pioneirismo, né, no processo, mas com todo um material de orientação do vinho, né, que ele é jovem ainda, né? A gente sabe que as pessoas são ansiosas, hoje não tem condições a maioria não guarda o vinho, né? Então nós compusemos assim uma caixa que a gente chamou de cota, né? Sim. Onde vão 2 garrafas com a orientação de que se a pessoa, por ansiedade, quiser abrir uma e conhecer o vinho, ótimo, pode abrir, né? O vinho tá gostoso, já muito bom para beber, mas ele é um vinho com potencial longo de guarda. Então, a segunda garrafa, a gente disse, olha, compra as próximas cotas também e abre uma de cada para matar a curiosidade, a ansiedade, mas guarda pelo menos uma garrafa, né? Porque, com certeza, esse vinho vai crescer bastante ainda. Então, a gente lançou já, né, no caso, a pré-venda da segunda edição, né, que é o 2019, e mais ou menos até início de junho aí a gente vai efetivamente entregar esses vinhos para quem já adquiriu antecipadamente, e aí vai estar disponível a segunda safra, né, a 2019, a 18 já esgotou faz tempo, e a 2019 que está disponível agora para essa venda antecipada, essa compra antecipada. É monovarietal ou é um blend? Não, o 2018 ele é um blend de 60% Merlot, 20% Pinot Noir e 20% Nebbiolo. O 2019, eu não lembro agora os percentuais de cabeça, mas ele também predomina Merlot, depois ele tem a Pinot Noir, Nebbiolo e Malbec. Tem a uva Malbec a mais do que a primeira edição. O 2020, que já está engarrafado também, mas está, né, tá ainda em afinamento, tem as mesmas uvas do 2019, né, e sempre muda um pouquinho os percentuais, né, porque a gente busca sempre o melhor equilíbrio final, não é uma receita, né. O 2021 ainda é uma incógnita, porque nós fermentamos, né, nas ânforas essas 4 uvas, e fermentamos também a Cabernet Franc, que não estaria ainda nessa composição, e a gente vai avaliar, no caso ainda, né, se alguma delas a gente vai lançar como 100% varietal, ou se todas elas juntas, né, potencializam ainda mais o resultado final do corte ou não. É uma coisa ainda totalmente em aberto, né. Algo que a gente fez em 2020 foi um Pinot Noir monovarietal, que ele está engarrafado já, porque a gente fermentou mais do que era a necessidade do corte, e aí aquela parte toda ali que sobrou, né, que a gente não usou no corte, a gente engarrafou ele como varietal, porque ele é incrível, assim, a diferença de um Pinot Noir fermentado normal no tanque de inox e a mesma Pinot Noir do mesmo clone, da mesma parcela de solo fermentado em ânfora, completamente outro resultado, assim. Então, é algo que nos surpreendeu pela estrutura que ele ganhou uma sensação de estrutura, assim, incrivelmente superior, e isso, enfim, nos fez decidir, né, de engarrafar ele à parte, para depois lançar esse vinho como um Pinot Noir super premium, né, dentro da linha, com potencial longuíssimo de guarda, enfim, características que se assemelham muito aos grandes Pinots da Borgonha, né? E acho que é um desafio, né?